E aí, galera do E Se Meu Mochilão Falasse, estamos aqui com mais um podcast, mas hoje o podcast é especial, né, Mari? Porque hoje nós temos convidados. Porque a gente é chique e a gente está tendo uma convidada hoje, eu vou até já falar o gênero dela. E a gente vai falar hoje, gente, do seguinte: se o seu mochilão falasse sobre voluntariado, o que ele diria? E é isso que a gente vai perguntar para a nossa convidada logo depois da trilha. E aí, só lembrando que esse podcast é um podcast de viagens que fala das vitórias até os perrengues. E a gente tá aqui toda quinta-feira às 7 da manhã. E aí, só apresentando a gente, eu sou a Mari Teles, do Instagram @Vida Mochileira. E junto comigo tá a minha dupla, Andréa Leonel, do Instagram Andréa Leonel _. E hoje a gente tem essa convidada. Andréa, fala um pouquinho dessa convidada especial que a gente tem hoje. Então, essa convidada de honra que nós temos hoje, eu conheci ela fazendo um voluntariado na Croácia, em Zagreb, em maio. E nós passamos, 4, 5 semanas juntas. Carla Bruna, ladies and gentlemen. Fala, galera, já cheguei chegando aqui, né, depois de ser muito bem introduzida a vocês. Meu nome é Carla Bruna, sou do canal Dias de Carla, Instagram Carla Bruna. Estou aí há quase 10 meses na estrada fazendo voluntariado e tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Eba! A gente quer ouvir. Antes da gente entrar, então, na discussão mesmo do voluntariado, só para a gente dar aqui uma contextualizada, né? A gente sabe que essa geração dos millennials, né, essa galera que está aí entre os 20 e 30 anos, é a geração que está mais viajando atualmente, né? Peguei um dado aqui da ONG World Youth Student and Educational Travel Confederation, que fez um estudo lá, entrevistou vários jovens, e eles chegaram à conclusão de que os jovens estão viajando mais por um período maior de tempo, e apesar de os jovens em geral estar gastando mais dinheiro, o jovem quer viajar low cost, ele quer uma viagem barata, né? E aí a gente vê, por isso que aconteceu os booms dos hostels, né, nos anos 2000, cada vez mais popularizados aqui na Europa, na América do Sul, já chegou na África também. Mas agora, seguindo essa ideia que os jovens querem economizar mais ainda, chegou um outro estilo de viagem que está ganhando aí bastante espaço no mundo do turismo, que é o voluntariado, que é o tema do nosso E Se Meu Mochilão Falasse de hoje, né? Apesar de ser só recentemente popularizado mesmo, essas plataformas de voluntariado que estão por aí, na verdade, elas existem há quase 2 décadas. A plataforma mais antiga que a gente tem agora é a Helpex, que foi criada pelo britânico chamado Rob Price, e ela começou em 2001, gente. Eu fiquei muito surpresa com tanto que essas plataformas são antigas, né, entre aspas. Depois dessa, a Workaway veio 2 anos depois, em 2003, e aí veio a brasileira, World Packers, que hoje disputa aí o centro das atenções com a Workaway, e ela já é um pouco mais recente, em 2013, em São Paulo, mas já está aí com mais de 1 milhão de usuários. E é bom falar também que a gente vai falar aqui do voluntariado de uma maneira geral, mas que nós 3 temos experiência só com World Packers, né, gente? Team World Packers! Então, hoje a gente é Team WP, mas no nosso próximo episódio, gente, vocês fiquem ligados no podcast, a gente vai fazer uma comparação entre a World Packers e a Workaway. A gente vai chamar aí uma convidada que tem bastante experiência de Workaway, para a gente poder aí fazer uma comparação e vocês escolherem a melhor plataforma de voluntariado que serve para vocês. Mari, você quer começar aí falando um pouquinho sobre o que é voluntariado, chamar a Carla aí para discussão? Sim, então, vamos falar então sobre World Packers, já que a gente é Team World Packers. Para vocês entenderem como funciona a plataforma, você precisa se inscrever na plataforma, virar membro, e a plataforma ela funciona através de unidade. Hoje em dia, a unidade está custando $49, então você paga uma vez só e você pode viajar para qualquer país do mundo onde tem os anfitriões. E os anfitriões, eles te oferecem acomodação e muitas vezes comida. Então, é quase sempre certo de ter uma refeição, mas você consegue encontrar anfitriões que tenham 2 até 3 refeições por dia. E aí, quando você faz essa anuidade que custa $49,
você pode simplesmente escolher o seu anfitrião, dar match com ele, né? Quando eles entram em contato com você de volta e vocês têm ali uma conversa e entram em acordo com o que você vai fazer e tal. E aí depois a gente vai pedir para a Carla explicar mais um pouquinho de como encontra um anfitrião legal e como você pode encontrar o que você vai fazer nos seus voluntariados. Você precisa custear, então isso é um custo do viajante, a sua passagem, o seu seguro viagem, é muito importante ter seguro viagem. Isso. E o seu visto, caso você viaje para algum país que precise de visto. Então, por exemplo, a gente está aqui na Europa, a maioria dos países aqui da Europa não precisam de visto, então a gente transita sem esse problema. Mas se você fosse, por exemplo, para o Egito, esse custo do visto do Egito seria seu e não da Worldpackers. A Worldpackers, ela tem como função te oferecer um anfitrião que te dá a oportunidade de viver experiências incríveis, melhorar suas habilidades ou aprender habilidades completamente diferentes, que foi o caso de eu e a Andrea na França, aprendendo a fazer uma cerca do nada de pallets e aprendendo jardinagem também. E bons tempos. Foram coisas que a gente nunca tinha feito antes e a gente aprendeu. E então, essa anuidade, ela te permite isso. E aí, só fazendo aqui um jabá, você paga 40... Essa anuidade custa $49, mas se você usar o cupom do Vida Mochileira, que é Vida Mochileira WP, você ganha $10 de desconto e aí você paga, em vez de 49, você paga só $39 o ano inteiro. Então... Vou chamar aqui a Carla para a gente falar um pouquinho mais a fundo do voluntariado. Carla, fala pra gente, assim, quantos voluntariados você já fez em 10 anos, em 10 meses, 10 anos? Em 10 anos. 10 anos, Carla. Que sonho! Você abriu o seu voluntariado. Eu abri um hostel. Em 10 meses, quantos voluntariados você já fez? Quais são as principais tarefas que você faz nos seus voluntariados? E quanto tempo, mais ou menos, você fica em cada voluntariado, né? Conta aí pra gente. Então, nesses quase 10 meses, eu voluntariei em 5 hostels. E foram 2 na África do Sul, 1 na Croácia, 1 na Espanha e agora aqui na Bósnia, onde eu estou, em Sarajevo. E eu trabalho geralmente em hostel. Foi o único ambiente que eu trabalhei. Mas dentro de hostel, eu explorei muitas áreas. Eu já trabalhei no bar do hostel, o que quase foi um prejuízo para mim, né? A pessoa gosta de tomar uma cervejinha, com certeza. Já trabalhei na parte da limpeza, recepção, café da manhã. Então, eu já explorei bastante essa parte de hostel e criei muita experiência em muitas áreas que realmente eu não tinha experiência. Só para falar, gente, que também tem outras opções de voluntariados, né? Eu, a Carla e a Mari, a gente só fez hostel por enquanto. Eu e a Mari, a gente fez uma fazenda, que era meio hostel, meio fazenda, mas tem a opção de dar aula de inglês, trabalhar em projeto social. A Worldpackers oferece algumas outras opções, né? Mas o que eu queria perguntar, e aí vai para a mesa, vou perguntar para a Carla primeiro, porque ela é convidada de honra, é o seguinte: por que você faz voluntariado, Carla? Primeiramente, pela experiência de estar conhecendo, enfim, aprimorando algumas habilidades e estar conhecendo muita gente. Essa questão de principalmente sair da sua zona de conforto me chama muito, muita atenção. Então, estar indo para um outro país, adquirindo esse tipo de experiência, foi um achado para mim. E segundo, né, para baratear a viagem. Porque, gente do céu, você não paga acomodação, você troca algumas horinhas do seu dia por essa acomodação. Então, isso fica muito em conta. No fim, botando ali no fim das contas, fica realmente muito em conta. E aí, uma coisa que me surgiu à cabeça, Carla, para as pessoas que não te conhecem, né, que é importante te perguntar, você está 10 meses viajando. O que você fazia no Brasil? Você faz dinheiro durante a viagem? Como é que você se mantém? Eu sei que você economiza bastante fazendo voluntariado, que você não paga acomodação, mas e aí? Você tá fazendo isso como um ano sabático? Ou essa é a tua vida? Conta pra galera. Enfim, no Brasil, gente, eu trabalhava em 2 empregos para levantar grana, porque eu já tinha em mente de fazer uma viagem um pouco mais longa. Então, todo o dinheirinho que eu conseguisse economizar e juntar,
Era especialmente para isso, então eu trabalhava bastante, mas só que aqui eu consigo ainda levantar alguma graninha com alguns trabalhos online. Então ainda ganho algum dinheiro, enfim, trabalhando remotamente. Você vai voltar para o Brasil para trabalhar ou agora ficou de vez? Não, eu vou voltar mês que vem para trabalhar e juntar dinheiro para viajar de novo. Essa é a meta. O eterno ciclo, né? Sempre. Viagem é a prioridade. E você pretende usar suas experiências de voluntariado para arrumar emprego no Brasil ou vai trabalhar em outra área? Eu com certeza vou usar essas experiências algum dia, porque eu pretendo abrir um hostel para mim. Então, eu estou adquirindo experiência nesses hostels e tendo um plano de hostel, enfim, para o futuro, mas não é uma coisa que vai acontecer em breve, porque, enfim, eu quero aproveitar bastante ainda, porque eu sei que quando eu começar eu não vou conseguir ter o mesmo estilo de vida que eu tenho hoje. E para você, Mari, por que você faz voluntariado? Fala aí pra gente. Cara, eu acho que pelo mesmo motivo, assim, da Carla, a zona de conforto, né, sair da zona de conforto é bem interessante, assim, ao meu ver, mas eu acho que pelas habilidades, é muito bom você começar a aprender coisas novas. Então, sempre que eu busco um hostel ou algum voluntariado, é sempre tentando fazer coisas que eu não sei fazer. Então, eu nunca busco alguma coisa que eu, por exemplo, aqui na Inglaterra, eu já fui garçonete, já fui bartender, já fui babá. Eu nunca penso em fazer as mesmas coisas quando eu estou viajando. Então, quando eu fiz o meu primeiro Worldpackers, por exemplo, eu trabalhei com jardinagem e organização de espaços. Trabalhei no segundo voluntariado lá na fazenda, fazendo jardinagem e cerca. Então, assim, sempre coisas que eu não não sei e quero aprender. E aí eu acho que essa questão de fazer voluntariado é super interessante, principalmente para quem está querendo buscar transição de carreira ou até para quem não tem experiência nenhuma ou em carreira nenhuma e que está querendo se posicionar no mercado. Acho que as três concordam que você começa a ser resiliente com as coisas que estão acontecendo ao seu redor. 2, você treina a língua. Então, não é um pré-requisito falar inglês, mas se você tiver inglês, você consegue anfitriões. E aí você consegue melhorar o teu inglês ou até aprender uma nova língua. E aí depois a gente vai falar com a Carla mais sobre isso. E aí eu acho que tem a questão da visão de mundo também, porque quando você se coloca nesses diferentes voluntariados, você prova para o teu futuro patrão o quão diversificado você é. Então eu acho que isso é muito incrível assim, para as pessoas que querem fazer transição de carreira, que querem melhorar a posição na carreira que está, e pessoas que não têm experiência nenhuma e podem colocar isso no currículo e já aumentar o currículo. Exato. Sabe o que eu lembrei também, Carla? Quando a gente estava fazendo voluntariado juntas, que você falou que você aprendeu inglês no voluntariado. Verdade, gente. Total. Perdi medo porque não tinha para onde escapar, né? Então, ou eu falava, ou eu falava. Porque tem muita gente que não faz porque não fala inglês. Eu sempre falo, eu conheço uma pessoa que aprendeu no voluntariado. Verdade. A Andrea viu, eu me virava, tipo, lá na Croácia, eu me virava mesmo. Uma única vez eu tive que chamar ela para me ajudar porque eu não entendi. E no fim ela disse, Carla, não foi nem tu. Ele que não tava sabendo explicar. Exatamente. Mas assim, Carla, você não falava nada? Ou como é que foi esse processo? Você falava o básico e aí no voluntariado você aprendeu? Como é que foi o lance de aplicar para uma vaga que precisava de inglês ou não? Como é que foi isso? Enfim, eu só fiz voluntariados fora do Brasil, então eu precisava me comunicar em inglês. Eu sempre fui muito metida, eu fiz um mochilão há 2 anos atrás. Gente, eu tinha o básico do básico, mas tipo, muito básico. Eu só sabia pedir comida, cumprimentar as pessoas e pedir desculpa, era mais ou menos assim. Era assim que funcionava mesmo. E eu conheci 11 países nesse estilo, sabe? Peguei, não sabia, mas eu fui, e a gente se vira, né? Porque é do ser humano se comunicar. Mas quando se trata de voluntariado, querendo ou não, é um negócio que exige uma responsabilidade, você, enfim, tá dando seu tempo, mas você tem que saber falar com os guests e tudo mais. Eu fiz um cursinho no Brasil,
de 5 meses de inglês, era todos os dias e eu foquei bastante. Então eu comecei minha viagem e, gente, eu não queria falar português de jeito nenhum, porque eu queria aprender. Meu primeiro voluntariado, assim, ó, era a cara de paisagem, era a minha expressão, assim, porque eu ficava, meu Deus, o que essa pessoa tá falando? Mas eu tentava e eu ia atrás, e quando eu fui ver, o meu ouvido foi se acostumando com a língua e eu fui perdendo o medo de falar, porque eu sabia que ninguém poderia me julgar, eu tô sozinha ali, e é o único limite que eu posso criar, quem cria sou realmente eu que crio o limite. Então, errei, danado, eu vou tentar, eu vou aprender com esse erro. E hoje eu tenho que contar essa vitória. Eu tô conseguindo ver filme sem legenda, já em inglês. E eu fiquei assim, caramba, e eu, tipo, conquistei isso através das oportunidades de voluntariado, porque você aprende a lidar com muitos sotaques, porque o hostel recebe pessoas de diversos lugares do mundo. Verdade. Então você aprende a lidar com sotaques e, enfim, o teu ouvido vai se acostumando e quando você vê, você já está acordando pensando em inglês, você já está sonhando em inglês e... Muito europeia. Eu sou a própria. E, Carla, assim, na hora de você aplicar para a vaga, precisava do inglês, certo? Você viu lá pré-requisito inglês. E aí você aplicou, e aí o anfitrião, ele, tipo assim, ficou ok com você não saber inglês? Como é que foi? A tua cara de pau, tipo assim, yes, yes, yes. Os anfitriões geralmente botam ali o nível de inglês necessário, né? Fluente, ou intermediário, ou o básico. Enfim, eu cheguei a aplicar para um voluntariado que era um dos primeiros, era intermediário, mas eu fui muito sincera com ela, eu tô aprendendo e eu quero aprender mais. E ela me botou na função do café da manhã, do qual eu não precisava ter muito contato com o guest. Mas eu me sentia muito útil nessa função, porque realmente, gente, era uma correria, era um hostel muito grande, então eu realmente trabalhava. E eu precisava falar mesmo com as duas mulheres que trabalhavam comigo. E eu aprendi muita coisa, aprendendo, assim, tipo, elas me passando as informações e elas tinham essa paciência comigo. Então, acho que tem que ter essa sinceridade. Hoje em dia, claro, eu consigo aplicar para vagas, não me digo fluente, mas o intermediário ali eu vou na confiança. Tipo, hoje eu trabalho na recepção aqui do hostel, sozinha e tá tranquilo, sabe? Mas tem que ser. Tem algumas vagas que pedem inglês básico, ou espanhol iniciante, espanhol intermediário. Então, tem muitas opções que podem ser exploradas. E é até bom você ser sincero com o anfitrião para ele saber como te ajudar, né? Se você já chega fingindo que você sabe falar, ele não vai ter aquela paciência, né? De falar devagar, de explicar de novo. É verdade. E o seu bósnio, Carla, como é que tá? Só boas palavras. Oi, tudo bem? Obrigada, boa noite. E tá chovendo, eu aprendi a falar isso, porque chove todos os dias. Muito útil, muito útil. Mas, Andréia, conta pra gente por que você faz voluntariado. Cara, eu acho que muitas das razões que já foram citadas, né? Eu sempre quis trabalhar em hostel. Quando eu estava na Inglaterra, eu tentava transferir o meu visto de trabalho para trabalhar num hostel. Mas a indústria do turismo, eu acho que é uma indústria que sempre pede experiência, né? E é aquela coisa, é difícil você conseguir experiência se ninguém te dá experiência, né? Então, para mim, o voluntariado, se você gosta da indústria de turismo, já é uma boa. Mas para qualquer indústria, né? Tipo, são habilidades de lidar com pessoas, os conflitos. Eu tive alguns conflitos no meu voluntariado recente, que eu percebi que eu aprendi muito, assim, o meu desenvolvimento, além do desenvolvimento profissional, um desenvolvimento como pessoa, assim, sabe? De saber entender o lado das outras pessoas, saber a hora de me impor, saber a hora de identificar quando acontece um abuso, né? Quando o anfitrião já está indo para aquela coisa de que é um trabalhador de graça, né? E não um voluntariado. E aí, já pegando esse finalzinho dessa tua fala aí,
como a gente sabe que a Worldpackers ou esses voluntariados, eles trocam acomodação e comida em troca de um trabalho de 5 a 8 horas por dia, né? Tem alguns até que pedem 3 horinhas por dia. Vocês consideram o voluntariado um trabalho escravo? Não, não. Já É teve uma experiência, assim, que ele meio que te fez se sentir que ele queria um trabalho escravo ou não? Eu acho que vai muito já na hora de você aplicar, né? Porque o anfitrião diz ali quantas horas por semana você vai trabalhar e daí você tem que entrar de acordo com isso. Tem muitos trabalhos que pedem ali 32 horas, enfim. Uhum. Se você for ver, a gente trabalha em média de 40 horas por semana no Brasil. Isso é muito próximo de um trabalho mesmo remunerado. Uhum. Então, vai muito da questão de você já ver na hora de aplicar. Você tá nesse controle, você que decide se vai querer um voluntariado assim ou não. Tem anfitrião que abusa, assim, né? Que acha que você é empregada, que te trata como uma empregada. Você faz parte da equipe, mas você está ali para dar uma ajuda. Você não tem uma carteira assinada, você não tá ali para recebendo. Enfim, é um trabalho diferenciado. Eu vejo o voluntariado como uma troca de favores. Você ajuda ali e você aprende também. Então, eu acho que essa questão de trabalho escravo, pelo menos se acontecer comigo, eu saio correndo. É bom falar disso, né? Porque muita gente tem essa percepção, né? Fala, eu não vou fazer voluntariado, eu não sou relógio para trabalhar de graça. Meu pai falava isso para mim, né? Você tá aí, você não é relógio para trabalhar de graça para esses hostels e tal. Só que tem essa questão de você saber identificar quando um voluntariado não está ali de acordo com o princípio do que é um voluntariado, né? Essa troca de favores, essa coisa que tem que é um fluxo, né? De você e o seu anfitrião, né? E você já teve alguma experiência ruim de voluntariado, Carla, que você queira compartilhar com a gente? Eu tive uma experiência ruim, sim, com certeza. Na verdade, foi o meu primeiro voluntariado, e daí eu já tomei aquele choque, né? Tá. Mas eu não desisti, gente. Depois do pior voluntariado, veio o melhor da minha vida. Eu acho que assim, uma balança. Mas o meu primeiro voluntariado foi num lugar na África do Sul, e ele era extremamente muito afastado. Era 10 minutos de carro e a gente só podia sair de carona, não tinha opção de táxi ou Uber na cidade. Era uma questão, assim, tipo, um lugar muito afastado. E era um lugar que tinha aranha, escorpião no quarto, cobra na cozinha. Uma vez um macaco roubou minha comida. Enfim. Gente, que buraco você foi se enfiar? Sim, mas aí que tá a questão. Eu me enfiei nesse buraco, eu escolhi, sabe? Daí, enfim, eu não estava preparada para aquela experiência. E também não houve muito acordo ali com as horas trabalhadas. Dizia que tinha 3 folgas na semana, mas na verdade eu cheguei a trabalhar uns 5 dias seguidos por 10 horas por dia. Era assim, uma bagunça. Daí eu peguei e saí. Ele não cumpriu com o acordado, né? Não É cumpriu. um dos motivos que realmente que é a hora de você falar, né? Tipo, não, né? É a hora de você colocar ali um limite, né? E quando as pessoas me perguntam referente a esse voluntariado, eu sempre sou muito sincera. Eu não indico esse projeto. Eu sempre falo. E falo o porquê, né? Com certeza. Não sei se eles melhoraram, talvez que com a minha experiência eles devam ter mudado alguma coisa ali, mas... E é bom que você fala disso, porque a Worldpackers e todas as plataformas de voluntariado, né, elas têm um sistema de reviews, né, de recomendações. Então, quando o voluntário termina a sua experiência, ele pode ir lá e escrever o que aconteceu na experiência, né? O voluntário ele pode ser tão sincero ou não, né? Depende dele, mas as reviews, para mim, não sei para você, Carly, para você, Mari, para mim sempre são algo assim que dão um norte para mim se aquele voluntariado vale a pena ou não. Exatamente. E aí, antes da gente partir para esse tópico que eu quero muito falar sobre, que é como escolher um anfitrião bom, eu queria que você contasse a tua experiência, André, que eu sei que você teve uma experiência negativa agora, e como que você lidou com essa experiência e
por que foi abusivo, né, no sentido de como é que a pessoa estava infringindo o que vocês tinham acordado. E aí eu acho legal contar para as pessoas que, assim, é o que a Carla falou, existem os anfitriões bons, muito bons, e os que acabam não cumprindo com o acordo. E aí vale ressaltar que as reviews são tanto para o público quanto também para a própria Worldpackers, para eles ficarem de olho nesses anfitriões que não estão cumprindo com o acordo, para eles poderem reavaliar esse anfitrião e tirarem ou não da plataforma. Ou então conversarem com esse anfitrião e falar assim, olha, essa aqui não é a regra do Worldpackers, vocês não estão cumprindo com o que é o conceito do Worldpackers e vocês têm, sei lá, quantos meses para tomar um jeito, senão vocês estão fora da plataforma. Quando essa experiência aconteceu comigo, a Worldpackers pediu para eu entrar em contato com eles e explicar exatamente o ocorrido, justamente porque eles mantêm esse controle dos anfitriões. Eles queriam saber qual era a situação, ver se era uma situação que acontecia com frequência, etc. A situação foi que eu entrei num voluntário aqui na Lituânia, em Vilnius, onde eu estou agora. E, inicialmente, o que aconteceu? Na vaga dizia 25 horas semanais, 3 dias de folga. Quando eu contactei o anfitrião falava que os voluntários trabalhavam todos os dias, 3 horas por dia. Eu cometi o erro de não perguntar mais claramente, né, e assumi que ele queria dizer que, tipo assim, era numa coisa de turnos, né? Todo dia tinha um voluntário trabalhando, mas você não trabalhava todos os dias, né? No momento que eu cheguei aqui, já me foi falado que eu não teria dias de folga. Mas aí o que aconteceu? Eu falei, ok, tipo, quando eu inicio um voluntariado, eu tento o diálogo sempre para começar. E nesse momento eu chamei a pessoa que era responsável pelos voluntários e eu falei, olha, eu fiz o primeiro shift primeiro para ver como é que era, ver se o trabalho era 3 horas mesmo, se era mais, como é que era. E era bem tranquilo o shift, era até menos que 3 horas, era 2 horas e pouco. E eu falei, olha, as tarefas estão super ok, tipo, o tempo tá ok, só que eu preciso de um dia que eu não trabalhe. Porque eu tenho outro trabalho, eu trabalho online, né, sou nômade digital, então eu preciso de ter um dia que eu não trabalho. Nesse momento ela foi muito gentil e me deu o dia de folga na hora e tal. Só que o motivo que eu acabei saindo foi depois. E isso foi o dono do hostel. No meu primeiro dia de folga, ele veio me pedir para fazer uma tarefa. Só que ele foi extremamente irônico e desrespeitoso e bem ignorante, assim mesmo, sabe? Me tratou, me rebaixou porque eu era voluntária, sabe? E aí, esse foi o momento, assim, que eu vi que, ok, a conversa aqui já é algo que não cabe, né? Porque você tem uma situação de desrespeito, que é o meu limite. E acho que cada voluntário sabe do seu limite. Às vezes, o seu limite é esse. Tipo, chegou lá, não tem dia de folga, eu vou pegar minhas coisas e vou embora. E, tipo, ok, esse é o seu limite. Talvez ali você ganhasse alguma coisa em conversar com aquele anfitrião e tentar fazer aquela experiência dar certo. Mas, ok, se esse é o seu limite, você tá no seu direito, né? E esse foi o meu limite. Eu falei para ele, eu exigi um pedido de desculpas dele. Ele me fez o pedido de desculpas, mas ao mesmo tempo ele foi extremamente, como é a palavra em português, gente? Patronizing. Tipo, relaxar e não estressar. É uma atitude machista para mim, né? Tipo, de virar para uma mulher e falar para ela que o que ela tá sentindo não é, tipo, legítimo, né? Tipo, e isso veio dele que me ofendeu, né? Então, tipo, ele me ofende e depois fala que eu sou sensível demais. Então, naquele momento, foi o momento que eu entrei em contato com a Worldpackers e eu falei, eu vou deixar o anfitrião. E eles me apoiaram, me pediram para eu escrever direitinho o que aconteceu. Cobriram 3 dias da minha estadia, porque agora, basicamente, eu só vou ficar aqui mais uma semana antes de ir para a Látvia, né? Então, não dava tempo de encontrar outro anfitrião para mim. Então, eles cobriram esses 3 dias. E eu conversei também com a staff lá que gerencia os voluntários, expliquei o que aconteceu, ela também entendeu. Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa aprender, e às vezes isso, infelizmente, só vem com a experiência. Então, por isso que a gente fala, tipo, se o seu primeiro voluntário não foi bom, continue, porque você vai aprender a identificar quando que um voluntariado não está sendo bom. Porque aquilo não é aceitável, entendeu? Você vai saber o que é aceitável, o que não é, o que é abuso e o que não é.
E aí eu acho legal que você falou desses 3 dias que o Worldpackers cobre. Conta pra gente esse negócio do suporte. A Andrea, pra quem não sabe, ela é uma expert da Worldpackers. E conta um pouquinho o que é. A Carla também é. Ah, então, 2 experts aqui comigo. Só eu que não sou, vergonha. Então, conta pra gente o que é ser expert e o que é o suporte que o Worldpackers dá quando esse tipo de coisa acontece. Então, o expert, ele é uma pessoa que normalmente já fez vários voluntariados pela Worldpackers, né? E ele está ali disponível na plataforma para responder perguntas de pessoas que talvez estão pensando em fazer o seu primeiro voluntariado. Então, você pode também contatar voluntários que estão fazendo voluntariado no hostel que você quer aplicar e perguntar para eles como é que está sendo. Então, a gente está lá disponível, só procura o meu nome lá, o nome da Carla, que você vai achar a gente. E a questão do seguro, a Worldpackers, quando acontece esse caso, né, de que o anfitrião foi abusivo, tanto de uma forma só dele foi desrespeitoso comigo, quanto ele não estava cumprindo com o que foi acordado, a Worldpackers oferece um seguro que cobre, você sai do hostel, ela cobre os seus 3 primeiros noites de estadia em outro hostel, enquanto eles tentam localizar um outro anfitrião para você. Vai ser ali um anfitrião na sua cidade, eles perguntam se você se deslocaria para uma outra cidade e tal, para aumentar as chances, né? E aí você é relocado para um outro anfitrião. No meu caso não dava por causa do tempo, né? Mas normalmente é assim que acontece. Então, aí voltando a essa questão de como encontrar um anfitrião bom, um voluntariado bom, ou pelo menos tentar encontrar o melhor possível, aparentemente ali na descrição, como que você faz, Carla, para selecionar o seu anfitrião? Quais são as coisas que você olha ali na descrição? O que você faz para ter certeza que vai num voluntariado legal? Bom, primeiramente, eu vejo qual é o meu estado de espírito. O que eu estou procurando, o que eu quero, onde eu quero me enfiar, qual experiência eu quero para mim, sabe? Porque, às vezes, o problema nem é o anfitrião, às vezes o problema é você mesmo, você está se aplicando para um negócio que você não está tão afim e tudo mais, não está na sua vibe. Então, vê qual é a tua vibe. Por exemplo, você está numa fase super de boa, você não vai aplicar para trabalhar num party hostel, para ser líder sei lá, de pub crawl. Não cabe no seu estilo nesse momento. Então você tem que se olhar primeiro para você e ver o que você está procurando. Pô, eu tô numa fase que eu tô querendo trabalhar com a natureza, enfim, vai para um lugar mais reservado. Então, primeiro, eu dou uma olhada para mim. Depois, eu busco o perfil da cidade que eu quero, um lugar que eu quero conhecer melhor, explorar, porque como você faz um voluntariado, você doa um pouco mais do seu tempo àquele lugar. Então, vá para um lugar onde você tem curiosidade de conhecer, absorver a cultura. E daí, quando você acha esses pontos, aí você procura um anfitrião. Daí eu digo a parte do hostel como localizar, né? Primeiro ver as horas trabalhadas, os dias de folga e com certeza ver as reviews. É muito importante. Ver o que a galera tá falando. Ver ali o que se tem. Se tem 4 estrelas, 4, 5 estrelas, beleza. Mas se você vê ali que já tem 1 estrela, 2 estrelas, se tem 5 pessoas bem e uma falando mal, eu não aplico. Para mim, eu sou muito assim. Tem 5 falando bem, uma falando mal, é porque essa única pessoa teve coragem de falar mal. Então, eu boto fé na pessoa que fala mal, gente. Porque assim, é muito sincera. Eu vejo as reviews, dependendo, se eu tenho alguma dúvida, eu converso com as pessoas que mandaram ali alguma coisa nas reviews. Eu pergunto, o anfitrião cumpre realmente com tudo? É muito importante isso. Daí, quando eu tiro essas dúvidas, eu aplico. Mas daí eu vejo também na conversação com o anfitrião. Poxa, foi legal, como é que tá sendo? A gente já vê ali como é que tá a vibe entre os dois. Pô, foi legal? Aplico. Se não, thank you next. Exatamente, tem várias oportunidades. Várias, não falta. Você quer complementar, André? Você acha que tem mais alguma coisa que possa acrescentar nesse processo de busca do anfitrião perfeito?
A única coisa a mais que eu faço, eu também faço igualzinho. Pra mim, a review é o que manda. Se tem uma ruim, eu já passo pro próximo. Uma outra coisa também que eu faço é, se a última review foi deixada há muito tempo, eu também desconfio demais, porque o voluntário, ele não é obrigado a deixar review. Então, eu fico me perguntando, sabe, por que os voluntários não estão deixando review para esse hostel, né? Então, eu costumo não ir nessas. E uma outra coisa que eu gosto de fazer também é entrar tipo, ver as reviews dos hóspedes mesmo, sabe? Booking.com, Hostel World, eu gosto de olhar porque você vai dormir, vai morar ali naquele hostel, né? Você tem que saber se aquele hostel é bom ou não, né? Boa. Muito boa. Eu nunca tinha pensado nisso. Caraca, muito boa a ideia. A Andrea tá em outro nível, gente. Não, já é nível hard, sabe qual é? Sim. Mas uma coisa que eu acho legal, que a Carla mencionou de falar no chat e tal, eu, pelo menos, sempre que me inscrevo, eu vejo ali, vamos dizer que tá escrito assim, jardinagem e painting, que, né, pintura, sei lá, decoração, essas coisas. E fica muito abrangente. E aí o que eu faço sempre no chat é perguntar exatamente o que a pessoa acha que eu vou fazer. Mesmo que ela não tenha ideia, mas que ela me dê uma listinha para eu já ter noção do que ela está esperando de mim, para alinhar a expectativa, sabe? Uhum. E eu também pergunto do shift. Então, você acha que eu vou fazer shift de manhã, à tarde ou à noite? Sabe? Até para eu me preparar para turistar também. Eu gosto, vocês sabem que eu sou uma pessoa muito organizada e planilhada. Eu sempre gosto de ter muita noção do que eu vou fazer nos lugares. Então, até para ter noção se eu vou focar em conhecer o lugar de dia, de noite. E aí eu pergunto também, confirmo, e aí eu acho que foi uma coisa que faltou no teu último voluntariado, é perguntar o que eles oferecem. Então, eu vou dormir em quarto compartilhado mesmo, como está descrito ali, ou vou ficar numa tenda, como está descrito ali? Eu preciso levar tenda, que foi o que aconteceu com a gente na fazenda. Ficou meio ali, meio que dizendo que tinha tenda, mas a gente entendeu que eles iam dar a tenda, mas na verdade a gente tinha que levar a tenda e tinha um espaço para colocar tenda. Aí eu e o André, a gente ficou dormindo onde rolavam as festas. E a gente deu sorte de ter essas duas camas, porque senão a gente ia dormir. Gente, que loucura. Então, assim, eu sempre gosto de confirmar tudo que está descrito no que eles estão oferecendo. Então, quantas horas? É realmente aquelas horas lá? Quantos dias de folga? São realmente aqueles dias de folga? É dia de folga seguido? É dia de folga intercalado? Sei lá, vocês vão oferecer quantas refeições? Isso, para mim, é muito importante, porque eu e a André, a gente teve o mesmo problema, que na descrição estava dizendo que a gente ganhava 3 refeições, e quando a gente recebeu o manual do voluntariado, desse voluntariado específico, estavam dizendo que a gente tinha que pagar R$3,50 por dia. Só que na descrição da Worldpackers estava que era de graça, 3 refeições. Então, assim, eu e a Andréia, a gente tinha condição de pagar, mas imagina uma pessoa que não tem condição, já está com tudo preparado, já está indo para o voluntariado e descobre que tem que pagar isso no meio do caminho, sabe? E não tem condição. Sim. Então, isso eu sempre confirmo tudo. É de graça mesmo? São 3 refeições mesmo? E aí pergunto tudo. Exato, faz certo. Outra coisa que diz que oferece a refeição, mas às vezes você só ganha a refeição no dia trabalhado. Então, pergunta isso também. É verdade. E perguntar, também tem aquelas coisas assim, o meu primeiro voluntariado tinha café da manhã e janta. Só que a janta você só ganhava quando eles faziam eventos. E acho que eu jantei em um mês 2 vezes só no hostel, sabe? Mas a gente tá falando de todas essas dicas aqui, né, de como encontrar um bom anfitrião e tal. Se vocês puderem falar, então, vou pedir para a convidada de honra primeiro falar. Qual que foi o seu voluntariado preferido, assim, e por quê? Ai, meu Deus, eu tenho saudade desse lugar todos os dias. Gente, quando eu saí do voluntariado bosta na África do Sul, desculpa. Tá liberada a linguagem. Tá, pode falar merda também, se você quiser. Fechou. Eu saí e fui pro melhor voluntariado que eu tive até hoje, que também foi na África do Sul, só que em outra cidade. Foi em Cape Town. E, gente, o hostel tinha uma atmosfera maravilhosa. A anfitriã, ela conversava com a gente, realmente participava de tudo. A acomodação era boa, o hostel realmente cumpria com tudo o que prometia. Eu já tive hostel com benefícios melhores, tipo hostel com lavanderia, o que é muito bom.
hostel que te dá passeios de graça também, enfim, pô, isso acrescenta bastante. Mas aquele voluntariado em específico, para mim, foi um dos melhores. Primeiro pela atmosfera do hostel, a cidade incrível e muito pelo staff. Tipo, o staff, tipo, muito amigável. Você tinha dúvida, eles te ajudavam. Eles entendiam a minha dificuldade com o inglês. Eles até falaram, Carla, se você quiser trabalhar um dia na recepção para puxar, eles queriam me instigar a aprender mais. A anfitriã me ofereceu um desconto numa escola de inglês para eu melhorar. Pô, lá a gente via que era uma família, sabe? Foi o melhor. Quando alguém me pergunta, assim, sobre esse voluntariado, eu sempre encho de elogios e peço para a pessoa mandar 1 milhão de beijos para as pessoas, porque eu morro de saudade. Bom, eu só fiz 2 voluntariados, eu não sou tão hardcore quanto vocês, mas eu fiz 2. E o que eu mais gostei, assim, eu gostei muito do que a gente fez na fazenda, sabia? Eu gostei bastante. Mas eu acho que o meu primeiro voluntariado, eu gostei muito pela questão de ser a descoberta. Foi o meu primeiro, não foi bosta, que nem o teu, Carla. Mas, assim, eu acho que exatamente aquilo. Era a primeira vez que eu estava fazendo, era uma descoberta, eram coisas novas. Tipo, a sensação que eu tinha, tipo, frio na barriga, sabe? Tipo, ai, meu Deus, como é que será isso? E eu fiquei 4 dias só nesse voluntariado. Era um voluntariado que podia ficar de 4 dias a 2 meses. Eu escolhi ficar 4 dias. E o mais legal é que eu sou do Rio de Janeiro, eu estava no Rio, apesar de eu estar morando na Inglaterra, eu estava no Rio, viajando para visitar a família. Eu falei, cara, vou conhecer uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer no Rio, no estado, e nunca tinha tido oportunidade. Eu vou para Paraty. Eu cheguei lá e aí a menina falou, olha, o seu voluntariado vai ser basicamente catar as folhas do chão. Aí eu, oi? Aí ela, catar as folhas do chão. Aí eu olhei, tinha árvore pra tudo quanto é lado. Eu olhei pra ela e falei assim, gente, é tipo secar um rio. Porque vai estar sempre caindo folha. Ela, não, porque, tipo, os guests estão chegando e tal, e a gente quer que fique bonito. Beleza. Só que nesse lugar era, tipo assim, no meio do nada. Então era muita paz, não tinha conexão com a internet, então eu não conseguia me comunicar com ninguém e nem ficar no Instagram, nem nada disso. Então para mim foi realmente uma desconexão, sabe? E eu ficava lá, eu não conseguia nem botar música para ficar limpando lá as folhas, eu tinha que ficar cantando eu mesma, sabe? E aí eu acho que para mim foi incrível. Coitados. E até porque também eu consegui fazer muito bem a questão de turistar enquanto trabalho voluntariado. Então, eles me deixaram muito soltos para fazer o horário que eu quisesse, e isso eu curti muito. Esse voluntariado eu fazia 6 horas, e eles me falavam assim, Mari, a hora que você acordar, se você quiser começar, tá tudo bem. E eu acordo muito cedo, então eu começava o meu voluntariado, tipo, 8 da manhã, tipo, depois tomava café, começava meu voluntariado, 2 da tarde eu já estava pronta, pegando o ônibus para ir para Trindade, sabe, Paraty. E aí eu ficava lá, tipo, até 10 da noite. E eu curti muito, muito, muito isso de ter essa liberdade de escolher os seus horários. E tinha dias que eu escolhia trabalhar à tarde, dias que eu escolhia trabalhar de manhã. E ninguém me enchia o saco. Que legal, é bom mesmo. E você, Andréia? Então, o meu até agosto era esse voluntariado que a Carla está fazendo agora, porque eu recomendei ela para esse voluntariado que ela está fazendo na Bósnia. 1000 vezes obrigada. Tô amando. Porque eu amei esse hostel em Sarajevo, eles são extremamente família. Então, mas eu tô vindo de uma experiência na Estônia, em agosto, que eu passei o mês de agosto lá, que foi incrível. Era um hostel que era no meio da floresta, tipo, bem longe da capital, assim, enfiado no meio da floresta. E eles tinham aquelas cabanas tipis, que chama em inglês, né? Aquelas cabanas grandes, assim, que você pode ficar em pé dentro delas e tal. E era muito luxuoso, e apesar de estar no meio da floresta, né? E aí, tipo, perto do hostel tinha um lago azul de argila, a coisa mais linda do mundo. Tinha praia. Então foi um momento assim total de conexão com a natureza. Tipo, lá tinha Wi-Fi, mas a natureza era tão linda, o lugar era tão maravilhoso que você não queria ficar no celular, sabe? Eu até entrei numa coisa eu fiquei acho que quase uma semana sem entrar na internet. Voluntariamente, assim, porque era um lugar muito incrível.
E era aquele esquema da fazenda onde eu e a Mari voluntariamos, fazer cocô no buraco, sabe? Tipo, é naquele esquema. Se bem que na fazenda ainda tinha a opção de usar a privada, né? Nesse hostel era só buraco. Não tinha... É um buraco gourmet, gente. Mas é um buraco. Um buraco gourmet me deu muito tipo... Ele é bonitinho, assim, você entra, é construído numa árvore, assim, mas é um buraco no final das contas. Você vê a bosta de todo mundo lá. É um buraco boutique. Isso, mas era incrível. E a minha tarefa nesse hostel era cozinhar. Foi a primeira vez que eu fiz um voluntariado, assim, que eu aprendi uma habilidade completamente nova. Então, eles ofereciam um jantar com prato principal e sobremesa para os hóspedes. E eram pratos bem feitos, assim, sabe? E tinha a dona do hostel, ela criava os pratos e eu tava fazendo assistência para ela. Foi incrível, mano. Eu aprendi a cozinhar. Até hoje eu uso as coisas que eu aprendi lá. Tipo, desde que eu vim pra cá, pra Lituânia, eu só cozinho no hostel, eu faço pratos que eu aprendi fazendo lá. Descobri que eu gosto muito de cozinhar. E aquele ambiente também foi uma coisa incrível. Mas tu já tinha esse talento, eu lembro dos seus pratos gourmets lá na Croácia. O meu bolinho de chuva. Delícia! A gente ofereceu para 2 guests. De onde que elas eram? Dinamarca. Elas, ai, obrigada, não sei o que, comeram um e não comeram mais. Queria falar que isso foi antes da Estônia. Essa Andréia não existe mais. Ou seja, você fez uma infecção alimentar nas guests. Tava bom. Um pouquinho mais de colesterol ali, não faz ainda. E aí, falando disso que eu falei do meu voluntariado, vocês acreditam que dá para fazer voluntariado e turistar? Dá tempo? Conta pra gente essa experiência de vocês que vocês estão tendo, principalmente vocês, né, que ficam aí viajando sem data para terminar. No caso, a Carla tem data para terminar, mas a Andréia não tem. E vocês ficam tempos longos, né, nos hostels. Sim, então dá super tempo. Nossa, primeiro, você oferece só algumas horas do seu dia. Então, sobra muito tempo para você conhecer, dependendo. Ó, nesse hostel, eu faço o turno da noite. Então, eu tenho alguns dias off. Aqui, gente, sério, coisa... Eu tenho 3 dias off na semana e às vezes eles são seguidos, então eu consigo ir para outras cidades. Mas, enfim, dá tempo também de conhecer durante o dia. Você pode fazer tour até mesmo com os guests, ter essa interação com o pessoal do hostel. Então, como você oferece poucas horas do seu dia, você tem muito tempo para explorar a cidade, conhecer a cultura mesmo e se dedicar a outras tarefas e até mesmo trabalhar com as suas coisas, caso você trabalhe online. Uhum. A gente, além de ter que ter o tempo de turistar, a gente tem que ter o tempo de trabalhar online, porque nós duas temos empregos remotos, né? Então, no meu caso, eu também nunca tive esse problema. É tudo uma questão de organização, assim, se você sabe quais são os seus dias off, né, isso já ajuda também. E eu gosto, assim, eu particularmente não sou uma pessoa que chego num lugar e vou direto nas atrações turísticas, tirar foto, fazer selfie, não sei o quê. Eu gosto de viver como uma local. E se você curte esse estilo de viagem, o voluntariado é pra você, porque você vai ser total, tipo, aquilo ali é a sua casa. E você vai conversar com os locais, e você vai ter amigos. E tipo assim, o meu turismo, assim, que eu faço é pegar o meu computador e trabalhar num café diferente todos os dias e conhecer lugares diferentes, vizinhanças diferentes e tal. E isso sempre dá tempo, gente. Eu nunca trabalhei, até nos voluntários aquele da Croácia era quanto horas por semana, Carla? Era tipo... Era 25, né? 25. Bastante, né? Mas ainda assim a gente tinha bastante tempo para fazer as coisas, para fazer o walking tour. O hostel, como você faz parte do hostel, você acaba conseguindo atividades de graça, né? Esse hostel que a Carla tem uma tour muito legal, né? Pelos túneis de guerra lá de Sarajevo e tal. E custa, acho que é 40 euros, uma coisa assim, não é? É 20 euros, 40 marcos. Isso, exato.
Então, e você faz de graça, porque você é voluntário. Então, além de você ter tempo para turistar, você ainda economiza para fazer as coisas de turista também. Sem contar as próprias dicas que as pessoas que trabalham aqui te dão, sabe? Eles te apresentam um restaurante onde eles comem. Você foge muito dessa zona turística, você consegue viver mesmo o que o povo daqui vive. Eu tenho mais ou menos a mesma pegada, assim, de viagem da Andrea. Eu gosto, claro, de conhecer pontos turísticos, com certeza, mas a minha pegada é chegar e desligar o Google Maps e sair andando e ver o que eu vou encontrar na rua, me surpreender, olhar para dentro das casas, bem metida, né, olhando dentro da janela dos outros, mas para ver como é que é o lifestyle das pessoas, observar as pessoas na rua, ver o jeito que eles conversam, ver, tipo, como é que as pessoas estão saindo do trabalho, o horário que elas saem. Eu gosto muito de olhar, realmente, tipo, tentar entrar dentro da cultura do povo e entender como é que eles vivem. E a gente acaba quebrando muitas coisas, assim, da gente, às vezes preconceitos que a gente acaba conhecendo muito o próximo e vendo o quanto a gente é diferente, mas ao mesmo tempo o quanto a gente tem coisas em comum com muitas culturas. Então, esse tipo de voluntariado, de você, enfim, ficar um mês, às vezes, num lugar, você consegue absorver muito, muito, muito conhecimento. Uma coisa também que eu percebi depois de fazer, já fiz o quê? 7 voluntariados, né? A cultura de cada país é muito refletida na forma do trabalho, assim, né? Como o seu chefe, né, o seu anfitrião lida com você. Tipo, cada país é muito diferente um do outro, gente. E isso é uma forma muito engraçada, assim, de conhecer a cultura, assim, ver como é que eles são como empregadores, né? Como é que eles tratam o staff deles. É bem interessante, assim. Ai, cara, vocês são fogo. Eu já tô aqui com fogo no rabo para fazer o próximo voluntário. Eu tenho que planejar um casamento, tenho que fazer uma lua de mel. Já tô aqui Marco, vamos fazer um voluntariado? Eu já tô aqui pensando que a lua de mel vai trabalhando em algum lugar. Gente, eu nem voltei pro Brasil ainda. Eu já tô cortando passagem para a próxima viagem. Meu Deus do céu. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês, eu sei que vocês ficam muito tempo nos voluntariados de vocês. Qual foi o mínimo que vocês ficaram em cada voluntariado? Eu sei que a Andréia fica de 2 semanas para 1 mês. Mas e você, Carla? Você fica quanto tempo, assim, no mínimo? O que eu menos fiquei foi 3 semanas e o que eu mais fiquei foi 2 meses. E eu acho que 2 meses é um tempo ok, assim. Eu acho que é o limite para ficar no voluntariado. Porque você fica, às vezes, fazendo as mesmas tarefas e você já conheceu tudo da cidade. E a gente tem esse coração viajante, né? A gente quer cada vez descobrir mais. Então, acho que 2 meses a gente já conheceu tudo, já absorveu muita coisa. Então, tá pronto para a próxima. Hoje em dia, você aplica quanto tempo? 1 mês. 1 mês. Mas aqui, nesse eu apliquei 1 mês, nesse que eu tô, que foi um dos melhores aí da Andrea, e é o meu segundo melhor. Eu apliquei 1 mês, mas eu decidi ficar 1 mais. Ah, vai ficar mais 1 mês. Sim, eu ia embora hoje. Não, então, isso que eu queria perguntar para vocês. Vocês conseguem estender, né? Então, se vocês gostam, vocês conseguem estender só conversando com o anfitrião. Você não precisa aplicar de novo. Daí depende se você, por exemplo, já aplicou para um próximo, eu acho bacana não estender, né? Porque você já confirmou compromisso com um próximo hostel, ele tá lá te aguardando, então, nesses casos, não. Mas como eu não tinha nada definido para depois desse mês, e na primeira semana eu já vi que eu tava adorando, eu falei, eu vou ficar mais. Essa cidade eu tinha muito para explorar e tá muito ligado com o que eu tô vivendo, a cidade tá muito combinando com a minha vibe, eu falei, eu vou ficar aqui, sabe? E foi assim, daí eu decidi mesmo com a anfitriã, conversei com ela, e nesses casos eles até preferem, sabe? Porque eles já conhecem teu estilo de trabalho, já sabem como é que é, então é mais fácil te deixar ali do que pegar uma nova pessoa. E também você pode sair mais cedo, tá? Não precisa ser numa situação de conflito, como aconteceu comigo, mas nesse voluntariado da Estônia, uma outra voluntária chegou e ela ficou, 3 dias, e aí ela tinha um problema familiar, que ela teve que voltar para a Holanda, ela era holandesa, e terminou o voluntário mais cedo, você não tá preso ali, né? Mas falando dessa questão de tempo, vamos falar agora com quanto tempo de antecedência vocês se inscrevem para o voluntariado?
Então, os meus primeiros, assim, quando eu não tinha lá muita experiência na plataforma, eu sempre me inscrevia 3 meses antes. E eu não faço mais isso, porque a gente muda muito de ideia, muda de planos de viagem. Como eu não tinha, quando eu comecei a viagem, eu não sabia quando ela ia terminar. Então, assim, eu tava levando uma programação, assim, tipo, decidindo tudo antecipadamente. Eu acho que o ideal é 1 mês antes, que dali você já vê certinho como é que você tá, e para onde que você quer guiar a sua viagem, porque assim, você está trabalhando em hostel, você conhece muitas pessoas, e às vezes você faz amigos e quer reencontrar essas pessoas, ou essas pessoas do hostel te dão uma dica de um lugar incrível para você conhecer que você nunca nem tinha ouvido falar. Então, assim, 3 meses, 4 meses antes é muito tempo, você pode mudar de ideia, tipo, milhares de vezes nesse prazo de tempo. Então, acho que 1 mês antes é o ideal, mas eu já fechei voluntariados, tipo, 2 semanas antes. Eu também, já 1 semana antes eu já fechei um também. Mas eu repito o que ela falou, acho que 1 mês, assim, 3 semanas é um tempo bom, porque você já sabe mais ou menos o que você procura, né? Ainda mais se você já tiver no voluntariado e aquele for o seu próximo, né? Você já sabe, tipo, tô aqui nesse, eu não quero mais fazer isso aqui, ou eu quero continuar fazendo esse tipo de voluntariado. E aí você pode ir mudando, né? Bom, e aí, gente, Andréia e Carla estão viajando pela Europa com passaporte brasileiro só. Elas não têm visto de estudante, elas não têm visto de trabalho, elas não têm passaporte europeu. E aí isso inclui a minha pergunta, que é: como é que vocês fazem para passar na imigração fazendo voluntariado? Quais são as perguntas que vocês enfrentam, os medos? Ou como é que vocês fazem para passar na imigração com a questão de não falar sobre voluntariado? Gente, eu vou falar para vocês, eu já passei por algumas imigrações chatinhas, mas nenhuma foi em país que eu estava entrando para voluntariar. Mas eu sempre tenho um lema comigo, que é: quem não deve, não teme. Eu sei que eu vou fazer, eu sei que eu não carrego drogas comigo, nem armas, nem nada. Enfim, eu não tenho o que temer. E eu sou muito sincera. E eles também já veem, né? Tipo, pô, a pessoa tá com vários carimbos no passaporte, já passou por alguns países e não parou em nenhum. Eu sempre deixo muito claro que eu sou viajante e eu não. Agora que eu tenho uma passagem de volta para o Brasil, mas às vezes eu não tenho nem passagem de volta de saída do país para o próximo destino. Então, eu sou muito sincera, eu digo, eu tô viajando, eu vou ficar um tempo aqui adquirindo experiência para minha viagem, quando alguém implica, mas com o decorrer do tempo agora, nem perguntas eu tô enfrentando, assim, a pessoa olha para mim, olha para o passaporte, carimba e vai. Mas eu acho que vai muito da transparência. Eu nunca cito trabalho voluntário. Por quê? Eu não sei, para evitar perguntas, eu acho. Eu só digo, eu tô viajando e eu tenho uma mochila e eu carrego o meu ukulele na mochila, né? E daí a pessoa deve olhar, não, tá por aí vendendo a arte dela, né? Então, Faço minhas miçangas, entendeu? então, assim, tipo, eu sempre vou muito relax, nunca fico nervosa. Já passei por imigração muito tensa, onde eu fui revistada, abordada, interrogada, e foi no Egito. Eu passei por uma imigração bem tensa, mas eu não estava indo fazer voluntariado lá. E ainda assim eu mantenho a calma, porque eu sei que eu não estou fazendo nada de errado, sabe? E qualquer coisa me deporta. Foda-se. Então, eu também acredito muito nisso, que se você não estiver indo para fazer coisa errada, só tem medo quem está indo fazer coisa errada, né? Senão você não precisa ter medo. E quando entra nessa questão de onde você vai ficar e tal, tem gente que gosta de fazer uma reserva em outro hostel, né? Para fingir que vai ficar ali. É uma forma, e eu queria dizer assim que não existe receita para passar na imigração, tá? É uma coisa que depende de vários fatores. Depende do que aconteceu no aeroporto naquele dia, depende de quem você vai pegar, depende de muita coisa. Então não tem receita, às vezes isso funciona, marcar um hostel pelo Booking.com, sei lá, e que você possa cancelar, né, de graça. Eu particularmente não gosto de fazer isso só porque vai ficar registrado ali que eu tô ficando no endereço que eu não vou estar ficando, né? A não ser que eu faça reserva no próprio hostel onde eu vou trabalhar. Mas o que eu faço, e eu tive que fazer isso só uma vez, que foi quando
Na verdade, foi culpa minha. Tipo, foi o meu primeiro voluntariado. Eu saí da Inglaterra com visto cancelado, né? Não fiquei legal nem nada, viu, gente? Saí na data certa. Só que quando eu apareci em Portugal, tipo, eu tava tão despreparada que eu não tinha nada. Eu só tinha eu e meu passaporte. E aí eu falei, putz, tipo, esqueci, sabe, de preparar, né? E aí o cara me fez bastante perguntas, ainda mais porque eu tava saindo de um país, né, com visto cancelado. Ele tava achando que eu tava me mudando para Portugal, né? E aí ele pediu para ver onde que eu ia ficar. E aí o que eu fiz nessa situação em que ele pediu, né? Você não mostra essas coisas sem que o oficial te pergunte, né? Quando ele pediu, eu mostrei o e-mail de confirmação do voluntariado da Worldpackers, que é um e-mail que fala, sua viagem está confirmada, não sei o quê. E não tem a palavra voluntariado lá. Parece uma plataforma de buscar hostel mesmo, sabe? E isso deu certo nessa ocasião. Tem gente que não gosta de fazer isso, porque tem medo das pessoas perguntarem, né? Tipo, o que é Worldpackers? Isso deu certo. Mas é aquilo, não tem receita, né, gente? Eu acho que exatamente isso, mas assim, eu tenho medo, mesmo tendo passaporte europeu, quando eu viajo com passaporte brasileiro, para alguns países específicos, onde viajar com o brasileiro é melhor do que viajar com o europeu, tipo Turquia, eu acho legal ter a questão de saída do país, eu acho que dá uma tranquilidade de você ter uma passagem de saída, pode ser de barco, pode ser de ônibus, pode ser de trem, de avião, mas ter uma passagem de saída daquele país já dá uma tranquilidade. E fazer isso que você falou, André, de não sair mostrando tudo, eu acho que é muito importante. É manter a calma, que nem a Carla falou, e não já chegar assim no fiscal da imigração e falar assim, olha, tô vindo fazer isso aqui, eu vou ficar nesse lugar, eu tenho tanto... Tipo, não sai falando tudo. Espera a pessoa te perguntar, e se te perguntarem, você responde só o que te foi perguntado. E se não te perguntarem nada, você também não fala nada. Você entra muito calado. Entendeu? Fica só naquele risinho amarelo assim, ó. Te esperando. Ali, né? É uma entrevista, então não tem necessidade de ficar tagarelando e contando informação que não foi pedida, né? Exatamente. E aí eu também acho que, tipo, em relação a hostel e tal, de onde você vai ficar, é legal ter essa questão que você falou na manga, né? Porque se te perguntarem, pode ser que não te perguntem. Acho que quando eu viajava com o meu brasileiro, eu nunca me perguntava onde eu ia ficar. Mas se te perguntarem, é legal você ter onde mostrar. Então, assim, acho que a minha dica para a imigração é ter tudo separadinho, toda a documentação separadinha, porque se der merda, tu já tá ali preparado e mostra. Eu tô vendo que eu sou a pessoa mais louca aqui de viajante, que vai assim, ó. Foda-se, vai dar tudo certo, sabe? Se me deportarem, não tem problema. Eu assim, meu Deus, não podem me deportar, não podem me deportar. Não, tipo, eu chego... Cara, ele me perguntar, eu vou dizer, tô viajando, porque eu não tenho passagem de saída, não tenho nada bucado. E daí eu digo, olha, eu tenho uma amiga minha que era mais louca que eu, que ela às vezes ia para um lugar para visitar e ela bucava hostel quando chegasse, porque daí ela via onde que era mais perto e onde, tipo, de onde ela tava e tal. Já chegava no lugar sem nem bucar hostel. Daí eu penso assim... gente, vai muito do que você tá passando e do humor também da pessoa que tá te fazendo as perguntas, assim. É muita coisa, mas vai por mim. Quem não deve, não teme. Mas eu acho que essas dicas são muito para quem é muito nervoso com a imigração. Porque no teu caso, você é uma pessoa muito tranquila. Mas tem gente que não tá devendo e ainda assim fica nervosíssima por causa do medo de... Poxa, paguei um dinheirão na passagem para vir para cá e aí cheguei na Espanha e por causa, sei lá, de uma bobeira vão me mandar voltar, sabe? Então, assim, acho que e aí acabou a minha viagem. Quando eu fiz o mochilão, eu tinha tudo certinho. Eu comecei a criar esse costume agora, assim, né? Mas realmente eu indico ter tudo certinho, se você puder, enfim, eu acho que uma coisa que é importante, pelo menos, é você ter o seguro viagem, que é uma coisa que é fundamental. Eu não tenho papel impresso, mas eu tenho um print do meu seguro aqui. Eu tenho os meus cuidados, assim, mas eu acho que quanto mais você, enfim, ter essa segurança, melhor. Eu teve uma situação minha que eu passei pela imigração da Irlanda, fui ficar um mês na Irlanda, sem passagem de saída, fui visitar a minha amiga, não fiz voluntariado,
E vocês sabem, né, que o Irlanda é um país super visado, né, por brasileiros para trabalhar, para fazer intercâmbio. E eu cheguei lá só pensando, vai dar merda. Que tem chances, porque eu não tenho nenhum hostel bookado, ia ficar na casa da minha amiga, sem passagem de volta nem nada. E o rapaz me perguntou, o que você veio fazer aqui? Eu vim visitar a minha melhor amiga. Ela é brasileira? Falei, sim. Ela tá há quanto tempo? Falei, 8 meses. Ele, assim, o visto dela tá acabando, né? Falei, ela pretende renovar. E daí ele ficou olhando pra mim assim. Eu pensei, gente, vai dar merda total, né? Dele assim, você vai ficar quanto tempo aqui? Eu falei, pretendo ficar 1 mês. Pretendo morar aqui, inclusive. Ele só em Dublin. Eu falei, não, eu quero dar uma rodada aqui e tal, conhecer. Daí ele olhou, deu uma folheada assim, viu que tinha outros carimbos. E daí ele assim, você vai ficar mais 1 mês? Você pretende ficar mais se der certo? Porque eu posso te liberar o visto aqui a 90 dias. Eu falei, se rolar, Meu Deus. ele deu 90 dias ali, eu carimbou e eu entrei. Eu fiquei tipo, caramba, cara. Eu acho que esses caras, eles já conversou com tantas pessoas, cara, que eu acho que eles já sabem na hora quem é que tá ali pra fazer maracutá e aí quem que tá ali de boa, sabe? São Quem é só uma treinados. pessoa um pouco mais que não é tão organizada assim, né? Eu acho que ele já sabe diferenciar, né? E aí, só pra gente seguir pro próximo tópico, eu só quero acabar essa questão da imigração falando pra galera, na verdade, dando uma dica, que o que a Carla falou de não falar que é voluntariado é muito importante, porque não só pela questão de não ter mais perguntas, mas pela questão das pessoas não entenderem que voluntariado não é um trabalho, que você não está indo lá para fazer um trabalho que você não tem visto. E eu tô falando isso porque aconteceu com uma seguidora minha, que foi para os Estados Unidos fazer voluntariado pela Worldpackers. E ela foi como você, Carla, e deu merda. Ela foi sem passagem de volta, mas aí nos Estados Unidos você entrar sem passagem de volta É loucura. nível hard de loucura. É. E ela foi sem passagem de volta, porque ela falou assim, eu queria fazer que nem você, tipo, eu queria rodar pelo país e eu ia comprar minha passagem de volta para o Brasil do estado que eu tivesse. Então, eu não sabia onde que eu ia estar, então eu não comprei a passagem. Mas eu não queria ficar nos Estados Unidos. O que aconteceu foi que ela chegou e falou que não tinha passagem de volta. E aí, eles já botaram ela na salinha. E aí, quando você é colocado na salinha, pelo menos nos Estados Unidos, eles pegam tudo seu, sua bolsa, sua mala, tudo para revistar. Não. E aí, parece que aconteceu foi que ela nem falou que era voluntariado. O que aconteceu foi que eles pediram para ela abrir o celular e eles foram nas conversas dela. E na última conversa dela, do WhatsApp, tinha ela conversando com um amigo, perguntando, mas como é que eu faço então, se eles me perguntarem sobre o voluntariado? E aí começou, na conversa, tinha tudo falando do voluntariado. E não estava falando nada de trabalho ilegal, nem nada, era só voluntariado. Então, por isso que eu acho que, tipo, chegou, você está fazendo voluntariado, você não está devendo nada. Mas você também não deixa de ser um turista. Então, quando chegar, fala que você vai turistar. Não precisa falar que você vai fazer voluntariado. Fala só que você vai turistar e ponto final. Entendeu? Eles não entendem, tem gente que não conhece esse tipo de viagem ainda. Então, ele acaba... Mas como assim voluntariado? O que é isso, né? E tem gente que, na real, independente do que você fizer, é a decisão do oficial, né? Você não pode... Não tem receita, realmente não tem receita. Ali a decisão final é do cara ali, né? Mas o que aconteceu com a tua amiga? Peraí, eu tô curiosa. Então, ela foi deportada depois de 12 horas. E aí que eu tô falando que porque assim, às vezes a gente acha que tipo, vai dar tudo certo, e realmente quase sempre dá certo, mas como ela não tinha passagem de volta, ela tinha seguro, ela tinha tudo, só não tinha passagem de volta. E aí ela ficou 12 horas na celinha lá, na salinha, que depois virou uma cela. Não deram comida, não deram, tipo, não deram água. Ela falou, cara, Mari, foi horrível, porque eu fiquei 12 horas sem saber o que ia acontecer comigo. Ninguém me dizia nada e decidiram me deportar. E o que aconteceu foi que ela tinha todas as férias planejadas para passar. Eu acho que ela ia fazer voluntariado no continente, mas depois ela fazia Havaí e tal. Ela estava com tudo planejado para 30 dias de férias. No primeiro dia, ela chegou e foi deportada. Caramba. E aí, que ela perdeu a parte do dinheiro que ela tinha investido em hostel, que ela ia fazer sem ser voluntariado.
Chegou no Brasil, ela falou, cara, o que eu vou fazer agora? Tipo, não tenho dinheiro, que eu paguei a passagem para os Estados Unidos, não tenho mais nada para fazer. Tipo, aí ela pegou e ficou na cidade vizinha da cidade dela, sabe? Ou no estado vizinho, um negócio assim. Então, por isso que eu digo, às vezes é melhor você pecar por ter mais coisa do que não ter, entendeu? Então, é verdade. É legal, principalmente, pensar nesses países que são de primeiro mundo. Nunca viaje para um país de primeiro mundo sem passagem de saída. Porque Inglaterra, Suíça, Estados Unidos, Austrália, se você não estiver indo fazer turismo, com visto de turista, passaporte brasileiro, não tiver um passaporte que te dê para prolongar, como um passaporte europeu, por exemplo, cara, passagem de saída é fundamental. Voluntariado é para todo mundo, gente? Então, a plataforma ali, ela oferece, né, oportunidades que vão ali dos 18 anos, às vezes até 60 anos, mais de 60 anos. Então, tem um leque de oportunidades para diversas idades. Mas eu vejo que voluntariado não é para todo mundo. Porque tem gente que realmente não se identifica, que vai ver aquilo, pô, tem gente que ganha dinheiro fazendo isso aqui, tem gente que não consegue pegar o espírito da coisa. Tem que ser muito aberto, tem que ter a cabeça aberta, porque, primeiro, né, você pensa, às vezes uma pessoa, ela tem um patamar de vida muito bom onde ela mora, daí ela chega e vai dividir quarto no hostel, não tá acostumada com essa coisa. Eu acho que voluntariado é para quem tá com a cabeça muito aberta para experiências bem diferentes, para sair mesmo da zona de conforto. O voluntariado é feito para gente que está nessa pegada. Para a gente que está querendo aprender também, se desenvolver, aprender novas coisas, né? Porque a maioria dos voluntariados vai exigir de você coisas que você não tem, se você nunca foi um voluntário, né? Tipo, essa paciência de lidar, às vezes, com o conflito, ou, sei lá, fazer uma tarefa que você nunca fez antes, atender guests, às vezes em outras línguas. Então é isso, né? Tipo, você tem que estar bem aberto para aprender. E eu acho que também a Carla até mencionou isso em algum momento do podcast, né? Você tem que estar bem sincero, ser bem sincero com você mesmo, para saber o que é que você quer, sabe? Tipo, às vezes eu vejo voluntários que estão fazendo o seu primeiro voluntariado meio desesperados, porque não tem reviews, né, no próprio perfil, fica com medo de não ser aceito pelo anfitrião e sai aplicando para todas as oportunidades que vem pela frente. Isso não funciona, assim, você tem que ser bem sincero com aquilo que você quer, aquilo que você está preparado. Se um voluntariado de 30 horas semanais não é para você, não aplique. Tipo, mesmo que pareça que não exista outras opções, assim. E aí, gente, o nosso último tópico desse podcast, que deu muito assunto bom para a gente refletir sobre o voluntariado, né? Voluntariar realmente economiza, Carla? Muito! Biga, você imagina assim, principalmente aqui na Europa, né? E dependendo dos países onde você vai visitar, às vezes uma acomodação num hostel dividindo ali um quarto com muitas pessoas, 12 pessoas, 16 pessoas, às vezes você paga 20 euros ou mais a estadia. E você imagina você não precisar pagar isso e ficar um mês conhecendo ali uma cidade, e sem contar com as dicas, né, que você ganha estando, né, com pessoas, convivendo com pessoas ali que são nativas, você acaba fazendo coisas, tipo, conhecendo, às vezes, lugares de graça, ou economizando muito para comer aquela comida tradicional que todo mundo fala, porque o nativo sabe um lugar que é fantástico e pagando menos. O nativo sabe onde você consegue, às vezes, uma passagem de ônibus barata para você conhecer a cidade vizinha, e ele te dá umas dicas, ou às vezes, dependendo do hostel onde você está, ele tem parceria com um outro hostel naquela cidade, você consegue um desconto, ou até mesmo uma acomodação de graça. Então, tem muitos benefícios que envolvem, além da sua acomodação gratuita, e também a alimentação. Então, no fim das contas, economiza muito. Às vezes, o teu gasto vira só o que você vai comer, sabe? Ou o lazer que você quiser fazer um pouquinho a mais. Então, botando na ponta do lápis, eu vejo o voluntariado, assim, ó, uma forma de economizar muito enquanto você viaja.
E até falando desse negócio que a Carla falou, né, de você ganhar estadia de graça, né? Aí depois de Zagreb, do voluntariado que eu fiz com a Carla, eu fui para Split, na Croácia, e o hostel me conseguiu 50% de desconto no hostel em Split. Então, realmente, as vantagens são muito grandes. E o que eu queria dizer também é que, às vezes, as pessoas ficam um pouco intimidadas de entrar nas plataformas de voluntariado porque tem anuidade, né? E todas têm, isso não é algo só da Worldpackers, né? Mas isso se paga, gente, no primeiro voluntariado. O primeiro voluntariado que eu fiz, 4 semanas em Lisboa, o meu hostel ali ficaria para cima de 300 euros, sabe? E $50, $40 não é nada, né, perto disso. Verdade. E sem contar que às vezes você divide um quarto. Olha, o quarto que eu e a Andrea, a gente tava lá em Zagreb era para 4 pessoas e a gente tinha um banheiro próprio. Eu já cheguei a pegar voluntariado onde eu não ficava hospedada no hostel, e sim num flat, tipo, muito bom. Claro, tem situações, tipo, agora eu tô dividindo o quarto com guest, mas às vezes você, tipo, divide um quarto que se você fosse pagar por aquele quarto seria um valor muito alto. Exato. E aí, gente, só lembrando que para fazer parte da plataforma da Worldpackers custa $49 anuais, mas com desconto do Vida Mochileira. Você ganha $10 de desconto. E você pode parcelar. Viu? E aí, em vez de 49, você só paga $39. Então, anota aí o cupom de desconto, que é Vida Mochileira WP. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito a Carla por ter compartilhado tantas experiências com a gente. Acho que foi muito legal ver a ideia de uma outra pessoa, até mesmo assim, quando a gente discorda e tal. É importante mostrar que são jeitos diferentes de viajar, jeitos diferentes de ver as coisas e que dá para fazer de vários jeitos diferentes, sabe? Independente da sua personalidade. E eu queria dizer, então, assim, se você ouvir esse podcast e já está, assim, super, sei lá, inspirado para fazer o seu voluntariado, né? Então, o que você vai fazer agora? Primeira coisa que você vai fazer, você vai pensar nas coisas que a gente falou. E se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, entra lá no Instagram do E Se Meu Mochilão Falasse e manda pra gente a sua dúvida. Alguma coisa que a gente não tenha coberto aqui, ou então um comentário de alguma coisa que a gente falou, a gente adora falar, e se for alguma coisa bem relevante, assim, a gente pode até trazer no próximo, né, podcast. E falando no próximo podcast, fica esperando aí que na próxima semana a gente vai ter um podcast que vai comparar 2 plataformas de voluntariado, que é a Worldpackers e a Workaway, e aí a gente vai dar aí a opção para vocês decidirem qual que é a plataforma que realmente tem mais a ver com você. Sigam a Carla no Instagram. Carla, fala seu Instagram de novo e o seu YouTube. O meu canal é Dias de Carla e o meu Instagram é Carla Bruna, mas é Carla Bruna, é Bru com H-I-N-A. É diferente aí. Isso. Meninas, eu queria muito agradecer aí a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho disso com vocês. Eu fiquei muito, muito feliz pelo convite, ainda mais porque, assim, né, vou falar, eu gosto muito das duas, eu acompanho demais ali, então o trabalho que vocês fazem é incrível. E tô explodindo amor aqui pelos meus olhos. E eu espero de coração que tenha ajudado aí quem tá ouvindo, quem tá acompanhando. A gente tentou passar tudo com muita transparência, falando bem a realidade para vocês. E eu acho assim, gente, arrisca. Se você tá pensando, se você entrou aí nesse interessado, porque você tá vendo isso, você já tá interessado. E se você se identificou de alguma forma, eu acho que vale a pena, porque nada paga o que eu tô vivendo nessa viagem. E é sério, a nossa cabeça abre muito depois que a gente se dá a oportunidade de sair da nossa zona de conforto, da nossa caixinha. Então é isso. Obrigada, meninas. A gente conhece pessoas também, ó. Eu e a Carla estamos aí para... Eu e a Mari também. Eu ia falar exatamente isso. Por causa do voluntariado da Andrea, todas nós 3 nos conhecemos. Eu conheci a Andrea por causa do voluntariado dela em Lisboa, e você conheceu a Andrea no voluntariado de Zagreb. Então, todo mundo nos conhecendo por causa de voluntariado.
Exatamente. A gente aumenta muito, muito. A gente, tipo, conhece a gente de vários lugares do mundo, aumenta muito o nosso ciclo de amizades e pessoas que têm coisas em comum. E sem contar, né? Mas isso deixa para um podcast de vocês futuro, os romances internacionais. Não, a gente vai te convidar para os próximos, então, que a gente fale desse assunto, filha. Que aí é só você que vai ser expert desse. Deixa comigo, eu tenho uma coleção aqui de carimbos com meu passaporte. Eita, Lelê! Passaporte separado para isso. Um passaporte separado aqui. Uma agendinha de contatos. Os contatinhos. Internacionais. Tá, gente, vamos deixar aqui o Instagram, então segue lá o Instagram do Esse Meu Mochilão Falasse. Se vocês quiserem também seguir o pessoal da Mari, ela tá no Vida Mochileira e eu tô no Andréa Leonel _. Muito obrigada aí, gente. Não esquece de que a gente tá de volta quinta-feira, 7 da manhã, falando sobre Workaway e Worldpackers na semana que vem. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.